Olá! Hoje nós vamos falar sobre ciclo estral em serpentes. Esse é um trabalho para a disciplina de Fisiopatologia da Reprodução Animal, orientado pelo professor Gabriel Dutra, para o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Belo Horizonte. Os componentes são Adriana Dotti, Angélica Maria, Carolina Horta, Daísa Santana, Letícia Blasucci e Tainã Fernandes. Quem são as serpentes? Bem, as serpentes são répteis da ordem Squamata. Sua principal característica é a ausência de pernas, corpo alongado e cilíndrico e coberto por escamas. Algumas das espécies são peçonhentas. Sua distribuição é em quase todas as regiões do planeta, exceto em regiões de frio extremo, já que são animais pecilotérmicos. Existem 3.700 espécies de serpentes em todo o mundo e 405 são encontradas no Brasil. O objetivo desse trabalho é relatar as principais características relacionadas à biologia reprodutiva das serpentes, principalmente ao que se diz respeito ao ciclo estral. E qual que é a importância disso? As serpentes possuem papel fundamental no equilíbrio e na manutenção da biodiversidade, além de sua importância na saúde pública, já que a criação de serpentes peçonhentas em cativeiro pode funcionar para a produção de soro antiofídico e da produção de novos fármacos e imunobiológicos. As populações de serpentes em cativeiro não são autossustentáveis, devido ao seu baixo índice de sucesso reprodutivo, e as técnicas alternativas, como a ultrassonografia, podem ser utilizadas como ferramenta no estudo das condições para a reprodução das espécies. As serpentes também são um novo mercado para animais PET, sendo assim, o estudo da sua reprodução é muito importante, seja para a conservação ou seja para o mercado. A família Boidae, uma das principais espécies que a gente conhece, é a boa constrictor amarale, que é a jiboia cinzenta. Dentro dos columbrídeos, existe a jararaquinha dormideira, que é a Dipsas micane. Ela sofre muito com a agressão de seres humanos, já que ela mimetiza uma jararaca verdadeira, e por desconhecimento das pessoas, ela é agredida e morta, mas ela é extremamente importante no meio ambiente. Dentro da família Viperidae, nós temos, por exemplo, a Crotalus duriçus, que é a serpente cascavel. E dentro da família Lapidae, nós temos a Micrurus corallinus, que é a coral verdadeira. Essas duas espécies compõem famílias de serpentes peçonhentas, ou seja, elas possuem muita importância dentro da questão de acidentes zoofídicos. Para entender como funciona a reprodução de serpentes, a gente precisa diferenciá-las em ovíparas e vivíparas. As serpentes ovíparas, elas fazem a postura de ovos com casca, contendo embriões relativamente pouco desenvolvidos, e o desenvolvimento dos embriões acontece no meio ambiente, através do aquecimento pela própria serpente. As espécies vivíparas, elas realizam o parto do filhote totalmente formado e geralmente são espécies que habitam ambientes mais distantes da linha do Equador. Como é a estrutura dos órgãos reprodutivos? Vamos começar pelo macho. Os machos de serpentes possuem um hemipênis, que é o órgão reprodutor propriamente dito, além de 2 testículos intraabdominais e a cloaca. Nessa imagem, a gente pode reconhecer os testículos apontados pelas setas vermelhas, entre a vesícula biliar, apontada pela seta amarela, e os rins, apontados pelas setas pretas. Nessa imagem, a gente também consegue visualizar os testículos e também evidenciado o ducto deferente. E como é a estrutura dos órgãos reprodutivos da fêmea? As fêmeas possuem uma vagina bilobada que se comunica com a cloaca, além de um útero, que é dividido em útero anterior e útero posterior. O útero posterior tem como função o armazenamento de esperma, a gente vai entender isso mais pra frente. E o útero anterior tem como função o desenvolvimento do embrião. As serpentes também possuem 2 ovários e 2 ovidutos. E nessa foto a gente consegue visualizar os ovários com folículos ovarianos em vitalogênese secundária, o infundíbulo, o útero anterior, útero posterior, além dos ovidutos e a vagina. Nessa imagem, a gente consegue ver a exposição da mucosa da vagina de uma serpente filhote fêmea. Esse método de sexagem ele é recomendado apenas para filhote. O macho ele possui a cauda ligeiramente mais longa do que a fêmea. Isso porque o hemipênis precisa de mais espaço para se alojar. Sendo assim, quando a gente realiza sexagem com um instrumento chamado sexador, a gente consegue introduzir esse instrumento entre 6 a 10 escamas caudais. E nas fêmeas, a gente consegue introduzir entre 2 a 4 escamas caudais. Aí, para fazer a sexagem, são várias hastes de metal de diferentes tamanhos e diâmetros, e a gente escolhe uma de acordo com o tamanho da serpente. Essa é uma corn snake, Pantherophis guttatus. A gente vai ver se é fêmea ou macho. E aí a gente faz a higienização da haste com álcool mesmo, deixa secar.
Aí aqui a gente conta quantas escamas a haste entrou. No caso dela, entraram 2 escamas, então é uma fêmea. A haste entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escamas. A haste tem até aqui, ó. Então é um macho. Dimorfismo sexual. A gente sabe que as serpentes elas não apresentam dimorfismo sexual, apesar de algumas características bem ligeiras que elas podem apresentar. A gente vai discutir isso agora. Como eu comentei, as fêmeas elas possuem uma cauda mais curta e mais grossa, já que elas não precisam de espaço para alojar nenhuma estrutura reprodutiva na cauda. Já os machos possuem uma cauda fina e alongada, já que precisam alojar um hemipênis. Existem algumas diferenças também em questão de dimensões e proporções corporais, mas isso também apresenta variação. Os esporões, eles são unhas vestigiais, ou seja, serpente possui unha. E esses esporões, eles têm como função estimular a fêmea para a cópula, e algumas espécies apresentam e outras não. E como funciona o ciclo estral das fêmeas? Primeiro a gente precisa entender o que é vitelogênese. E a vitelogênese é a transformação do ócito em folículo, e ela é dividida em 2 fases. A primária, na vitelogênese secundária, acontece um rápido depósito de vitelo sobre os folículos. Há um aumento de tamanho e o estrógeno e a progesterona estão altos. Isso ocorre através da vitelogenina, que é a proteína percussora do vitelo, e ela também é responsável pela sinalização do éstro, ou seja, a apresentação do cio pelas fêmeas. O ciclo estral das serpentes também é regulado pelo sistema neuroendócrino, assim como em outros animais. No hipotálamo, a gente tem o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. E nos mamíferos e em alguns outros répteis, existem 2 gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. Porém, nas serpentes, existe apenas uma gonadotrofina, que é o FSH-like. Portanto, o hipotálamo libera GnRH através de estímulos ambientais. Na hipófise, então, é liberado o FSH-like, que tem ação nas gônadas. Nas fêmeas, ele começa a iniciar a vitelogênese primária, que diminui a progesterona e diminui o estrógeno. Então, nos ovários, começa a vitelogênese secundária, que é o estro. Nesse momento, a progesterona está alta, assim como o estrógeno e o estradiol. O estradiol é secretado pelos ovários durante a vitelogênese e é um hormônio responsável pelo preparo do oviduto para a gravidez e é descrito como um promotor de mobilização de reservas maternas na vitelogênese. E durante a ovulação, há uma queda nos níveis de estrógeno e um aumento da progesterona, a qual se mantém alta até o final da gestação. A progesterona é secretada primariamente pelo corpo lúteo e implica na manutenção da gestação em serpentes, e ele é visto como um antagonista do estradiol. Ele inibe a vitelogênese via feedback negativo. A ovulação e a prenhez em serpentes estão diretamente relacionadas com os altos níveis de progesterona no organismo. Nos machos, no hipotálamo, há a liberação do GnRH, que faz com que a hipófise libere o FSH-like. E nas gônadas, há um pico de testosterona. Apesar de que nos machos a testosterona é alta durante todo o ano, independente da época de reprodução, mas durante a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, existe um pico, e esse pico varia muito de acordo com a espécie. Então, nos testículos, há um aumento da massa e um aumento dos ductos deferentes, e isso é relacionado com a característica reprodutiva de estocagem de esperma. O ciclo reprodutivo das serpentes é dividido em não contínua, que é muito dependente da sazonalidade, e é muito comum em espécies vivíparas e ovíparas. A reprodução contínua, ela acontece em todo o ano, e ela pode apresentar sazonalidade, mas ela está mais relacionada a fatores externos, como a disponibilidade de alimento e com a condição corporal dos animais. A reprodução de serpentes, ela pode ser anual, bienal ou trienal, além de estar relacionada com ciclos sazonais, e é dividida em pré-nupcial, que é quando a produção de gametas coincide ou precede a época de acasalamento, ou pós-nupcial, que é quando a produção de gametas é posterior à época de cópula, e as serpentes necessitam estocar os gametas. Como que isso funciona? A gente vai ver o exemplo na espécie Micrurus corallinos, que é uma coral verdadeira. Vamos começar pensando no outono, que ocorre entre os meses de março a maio. É nesse período que os machos iniciam a espermatogênese e a estocagem
estocagem de esperma, lá nos ductos deferentes. E então, no inverno, as fêmeas começam a ter a vitalogênese primária e então na primavera ocorre a vitalogênese secundária, com a demonstração de cio, que é o éstro. Repare que no inverno o macho ele continua estocando esperma e na primavera vai ter a característica comportamental de reprodução, que é a corte-combate, além da cópula dando início a uma gestação. E daqui a 4 meses, no verão, vai ter o nascimento da ninhada ou a ovipostura. Consegue reparar que a gametogênese, tanto do espermatozoide quanto dos gametas femininos, iniciou-se antes da cópula? Sendo assim, esse é um ciclo reprodutivo pré-nupcial. Agora a gente vai ver o exemplo do ciclo reprodutivo do tipo pós-nupcial em Crotalus durissus terrificus, que é a serpente cascavel. Vamos pensar agora no verão e supor que este é o ano 1, lá em dezembro. Nesse momento, os machos vão fazer a espermatogênese e no ano 2, no outono do ano seguinte, vai ocorrer corte-combate e a cópula. Nesse momento, a fêmea vai fazer a estocagem de esperma do macho. E ao chegar o inverno, a estocagem de esperma ela ainda continua, além de se iniciar a vitalogênese primária nas fêmeas. Ao chegar a primavera, acontece a vitalogênese secundária e, consequentemente, o éstro. E nesse momento, os óvulos vão se unir aos espermatozoides, dando início à fecundação e à gestação. E então, no verão, ocorre o nascimento da ninhada ou a ovipostura. Vocês conseguem perceber que a espermatogênese ocorreu antes da cópula nos machos, mas ela ocorreu depois, e a gametogênese da fêmea ocorreu depois da cópula. Isso significa um ciclo reprodutivo pós-nupcial. E quais são os fatores ambientais que influenciam a reprodução? Entre eles estão épocas mais quentes e úmidas, já que a temperatura e a umidade e o fotoperíodo, eles são responsáveis pelo desencadeamento de comportamentos reprodutivos, além de aumentarem o metabolismo, que consequentemente aumenta a gametogênese e o desenvolvimento embrionário. Alguns comportamentos que influenciam a reprodução são a muda, que antecede o período reprodutivo e tem como função preparar a fêmea e o macho para a época reprodutiva, além da cópula, já que o estresse que pode ser causado nesse momento pode provocar ovos atrésicos, que é um aborto que a fêmea sofre. Algumas patologias e fatores fisiológicos também estão relacionados com a reprodução, como a gordura corporal, já que a condição corporal dos animais ela está diretamente relacionada com o sucesso reprodutivo. Doenças infecciosas e não infecciosas, além do estresse e a disecdise, também estão relacionados. Durante a época reprodutiva, os machos eles possuem um comportamento denominado ritual combate, que é quando eles lutam entre si para provar quem é o macho alfa. A corte é um comportamento em que os machos utilizam trilhas de feromônios deixados pelas fêmeas no ambiente para persegui-las e iniciar a cópula. Os feromônios são substâncias derivadas da vitalogenina. A corte possui 3 fases: a persecução tátil, que é quando o macho persegue a fêmea, o alinhamento e a cópula propriamente dita. A cópula nas serpentes pode durar de 30 minutos a diversas horas, e isso varia de acordo com a espécie. Geralmente a gestação dura de 4 a 6 meses, varia de espécie para espécie, e geralmente as fêmeas apresentam um maior padrão de atividade e um menor padrão de alimentação quando estão gestantes. A oviposição e as ninhadas varia de acordo com os hábitos de cada espécie, mas a gente sabe que o número de ovos e o tamanho de filhotes está muito relacionado com o tamanho corporal da fêmea. Então, a gente consegue concluir que o ciclo reprodutivo das serpentes é regulado pelo sistema neuroendócrino, apesar de suas particularidades, que no caso das serpentes, é a existência de apenas uma gonadotrofina, que é o FSH-like. As serpentes elas podem se reproduzir em ciclos contínuos ou não contínuos, e isso está relacionado à espécie e também à disponibilidade de alimento. A gente consegue perceber que as serpentes elas são muito influenciadas pela sazonalidade, além de seus ciclos poderem ser anuais, bienais ou trienais. Os ciclos também podem ser classificados em pré-nupciais ou pós-nupciais. Assim, a gente conclui que necessitam-se mais estudos acerca do ciclo reprodutivo das serpentes, principalmente ao que se diz respeito às fêmeas e ao seu ciclo estral. Os métodos diagnósticos veterinários, como o ultrassom, são grandes aliados nessa área de estudo. E seja para a conservação das espécies ou para o mercado pet, a reprodução de serpentes é extremamente importante e é uma área em crescimento constante dentro da medicina veterinária. Nos próximos slides você pode conferir a bibliografia usada para a revisão de literatura desse trabalho, além da fonte das imagens e vídeos utilizadas. Muito obrigada!